pessoal, aqui é o Max Macedo e eu vou tratar agora de um assunto extremamente interessante sobre os cães de proteção, que a maior parte das pessoas com certeza desconhece. E é muito importante que conheçamos um pouco sobre isso, porque com base nisso nós entenderemos melhor o tipo de cão que nós temos, direcionando melhor o tipo de treinamento para cada tipo de cão e também teremos uma melhor visão sobre qual tipo de cão nós utilizaremos na reprodução de acordo com o propósito que nós temos na criação. Pois bem, nós temos dois tipos básicos de cães de proteção. Nós temos o cão denominado cão de conflito social e nós temos um cão denominado cão de frustração. É lógico que isso aqui é uma exemplificação didática e teórica, mas que na prática nós temos todos os níveis entre esses dois extremos e inclusive nós temos aquilo que poderia ser o cão completo, que é o cão que contempla essas duas características tão marcantes e distintas. Repetindo, o cão de conflito social e o cão de frustração. Quando nós temos conhecimento sobre a existência desses dois tipos clássicos de cães, e quando nós entendemos como que, de acordo com o tipo de cão, nós podemos direcionar o tipo de treinamento para aproveitar daquele tipo de cão o melhor que ele pode nos oferecer, nós teremos uma performance muito melhor, muito mais fluidez no treinamento. E principalmente para os criadores, haverá uma clareza maior sobre o tipo de cão que se tem no plantel e, de acordo com o tipo de propósito que se tem para a sua criação, de acordo com a finalidade, o tipo de prova que quer desempenhar, o tipo de atividade, seja guarda territorial, seja proteção pessoal, seja atividade policial, poderá se encontrar melhores reprodutores ou melhores matrizes. Tá, e o que significa isso? De uma maneira bem resumida e inicial, nós devemos deixar claro o seguinte: existem cães que têm mais facilidade para lidar com o conflito social, ou seja, com o confronto entre um ser, entre um indivíduo e um outro indivíduo da mesma espécie. E tem outros cães que têm uma maior tendência a desenvolver uma agressividade predatória e essa agressividade pode ser aproveitada no treinamento de proteção, desenvolvendo-se uma coisa chamada agressão por frustração. Então nós temos cães que têm mais facilidade para o conflito social e tem cães com mais facilidade para a agressão por frustração. Pois bem, conflito social já demonstrei inicialmente que tem a ver com o tete-a-tete, com a resolução de problemas entre um indivíduo contra um outro indivíduo da mesma espécie. E quando existe uma luva, só usando um exemplo aqui, né? No quadro de proteção, a luva nada mais é do que um EPI, ou seja, um equipamento de proteção individual do figurante. Então esse cão, ele quer lutar contra o homem, enxergando o homem como um ser da mesma espécie e que tem um conflito social com ele. A luva ali não é o objetivo da mordida, ela é apenas o alvo, porque é onde se tem a oportunidade de morder e através do condicionamento do treinamento, ele acaba por mordendo somente a luva, quando assim é feito no treinamento, né? Já o cão de frustração é um cão que o objeto inicial não é o homem, o objeto inicial é a luva. E o homem passa a ser um concorrente, um competidor pelo objeto. Então nós temos a luva como caça. A luva funciona como a presa e o homem passa a ser o competidor por essa presa. E através dessa competição nós desenvolvemos uma agressão contra o homem, mas na sua origem emocional essa agressão se dá pela frustração por não conseguir obter a sua presa. Entenderam aí? Então, enquanto um cão tem por objeto de confronto o próprio homem, o outro cão
tem por objeto de dano, de causar dano, objeto de agressão, a luva, a caça. E o homem entra nisso como um competidor pela caça. E a frustração pela caça redireciona a agressão contra o homem. Isso se dá, como eu falei, em dois tipos de cães distintos. Então nós temos um cão mais para conflito social e nós temos um cão mais para frustração. Isso é uma característica intrínseca, constitucional, genética, mas que pode inclusive ser influenciada pelo meio. Porém, nós temos cães com gradações entre esses dois tipos de cães e inclusive nós temos alguns cães que têm fortemente desenvolvido em seu caráter o lado do conflito social e também fortemente desenvolvido em seu caráter o lado da agressão predatória. Esses cães são muito raros de se encontrar e, na verdade, no meu modo de ver, esses deveriam ser os nossos referenciais na reprodução. O que a gente poderia colocar como um representante típico só para poder facilitar a nossa exemplificação? Em termos de raça, né? Nós vemos indivíduos com as diferentes características, mas nós vemos essas características mais prevalentes em diferentes raças. Então, na raça pastor alemão, é mais comum encontrarmos o cão de conflito social, pelo menos historicamente. Houve uma grande modificação em boa parte da raça pastor alemão nos últimos 20, 30 anos, mas historicamente, de maneira constitucional e em decorrência do tipo de seleção imposto à raça pastor alemão, nós temos o pastor alemão como um típico representante do cão de conflito social. Já o pastor belga malinois é um típico representante do cão de frustração ou de agressão por frustração. Nós poderíamos gastar horas aqui para poder discorrer sobre o porquê de se ter criado de maneira prevalente no pastor alemão o cão de conflito social e do porquê disso no malinois ser um cão de frustração. Basicamente está em decorrência do critério central de pressão seletiva para um e para outro. O pastor alemão foi desenvolvido basicamente em cima da prova de Schutzhund, enquanto o malinois basicamente foi desenvolvido em cima das provas de ring sport. Enquanto na prova de Schutzhund o conflito social é enfatizado, seja no faro, seja na obediência, seja na proteção, historicamente, nas provas de ring, a agressão predatória e as habilidades de predação são requisitadas nas provas de ring sport. Então, enquanto historicamente nas provas de Schutzhund os cães com maior facilidade de resolução de conflito social conseguiram desempenhar o maior papel no decorrer principalmente do século XX, nas provas de ring sport, aqueles cães com maior capacidade predatória têm a melhor performance. Basta ver as provas, por exemplo, de ring francês, nas esquivas, aqueles super figurantes que a gente vê com aquelas incríveis capacidades de se esquivar. Se o cachorro não tiver muita velocidade, muita capacidade predatória, mesmo que seja um grande cão de conflito social, ele não vai conseguir ter boas pontuações. Então, os cães que têm boas pontuações tendem a ser os cães que mais cruzam e, em decorrência disso, você acaba por ter uma prevalência dessa característica na raça que mais faz uso desse tipo de prova para selecionar os seus reprodutores. Se você for lá na prova de Schutzhund, o faro, você não tem a presença de estimulação em caça no faro. Quando você vai para a obediência, você não tem presença de caça na obediência, é sempre uma relação de conflito social entre o cão e o seu condutor durante toda a obediência, é uma expressão de relacionamento social. E na proteção, basicamente, quase que você não tem a presença da caça num quadro de uma prova de IGP. Não obstante, de acordo com o treinamento, a gente pode sim desenvolver a agressão predatória num cão que vai para a prova de IGP. Então eu passei aqui em linhas bem gerais. É lógico que eu não estou aqui querendo fechar questão com isso.
não se esgota esse tipo de assunto assim num vídeo tão simples e tão rápido, mas é só para poder tentar puxar a ponta do novelo de lã para que vocês possam entender que tem algo além dessa janela. Eu estou tentando só abrir essa janela para que todos possam ver que do lado de lá tem assuntos muito mais complexos do que usualmente nós tratamos no nosso cotidiano, seja como criadores, seja como treinadores. E aí, andando um pouquinho mais, é importante a gente ter claro que isso não se trata de qualidade de cão ou competição, qual que é melhor, se é o cão de conflito social ou se é o cão de frustração. Não, nós estamos tratando de características distintas que são mais marcantes em duas raças especialmente. Mas essas características também podem ocorrer em outras raças de maneira distinta e nós podemos ter malinois com boa estrutura de conflito social e pastores alemães também com bom desenvolvimento de frustração. É só uma questão de prevalência estatística em decorrência do tipo de pressão seletiva imposta a cada raça especificamente. A gente pode extrapolar esse raciocínio para as outras raças, mas não vem ao caso aqui a gente discutir. Eu usei só os dois exemplos mais emblemáticos de cada característica, só ressaltando, reforçando o que eu falei anteriormente, que existem cães raros que têm uma forte capacidade de resolução de conflito social, ao mesmo tempo que tem uma alta capacidade de agressão por frustração também. Esses são os cães mais raros da gente localizar e é o que eu sonho, né? O que eu persigo para a minha criação e para o meu cão, aquele cão que eu vou me dedicar a treinar para ser o meu cão. Dentro de cada tipo de cão nós também temos, aí sim, cão de alta qualidade no conflito social e todos os níveis de qualidade até a baixa qualidade no conflito social. Da mesma forma, no cão de frustração, nós temos um cão de alta qualidade na frustração, como temos todas as gradações até um cão de baixa qualidade na frustração. E existe, inclusive, um balanço nisso. Às vezes eu tenho um cão de média qualidade no conflito social e de média qualidade, que também tem média qualidade em frustração. E eu tenho, às vezes, um cão de alta qualidade em conflito social que tem baixa frustração. E eu tenho um cão de alta frustração com baixo conflito social, um cão de alta frustração com médio conflito social, um cão de média frustração com alto conflito social e assim sucessivamente nessa combinação. Lembrando que, para mim, o meu objetivo, que não é fácil, são raríssimos esses exemplares. Eu conheci pouquíssimos, não dá para contar na palma da mão, nesses anos todos meus de convívio com os cães, de treinamento, seja aqui, seja na Europa, e criando com a enorme quantidade que eu crio, conheci pouquíssimos. Dá para contar na palma da mão cães de alta capacidade de resolução de problemas de conflito social, assim como também no mesmo cão uma alta agressão por frustração. Pois bem, quando nós temos então um cão de alta capacidade de conflito social, fica muito mais fácil nós desenvolvermos o seu treinamento através do desafio em agressão social. Quando nós temos um cão de frustração, o treino flui muito melhor quando nós desenvolvemos o seu treinamento baseado na caça e em cima da caça desenvolvemos a sua frustração. Quando nós iniciamos o treino ou tentamos iniciar o treino de um típico cão de frustração pela via da agressão social, nós estamos incorrendo num perigo, incorrendo num erro ou correndo um risco de destruir um excelente cão de frustração porque nós exploramos o lado em que ele é fraco. Da mesma forma, nós podemos desperdiçar muitos bons cães de conflito social quando nós somos limitados na nossa gama ou nosso repertório de treinamento tentando treinar só pela caça. E às vezes a gente tem um excelente cão de conflito social que não se mostra bom na proteção. Por quê? Porque nós treinamos somente tentando estimular a caça e ele é falho nessa área. E isso é em decorrência de questões neurológicas. Nós temos campos
diferentes de desenvolvimento neurológico que dão capacidade de resolução melhor de conflito social em um determinado tipo de cão e em outro determinado tipo de cão, de acordo com a sua prontidão genética, maior facilidade de lidar com a área predatória. Tendo isso em mente, nós podemos, como eu falei no início, direcionar melhor o nosso treinamento e direcionar melhor a nossa criação. Espero ter trazido um pouquinho de luz sobre esse assunto. Sei que a maior parte das pessoas sequer tinha ouvido falar sobre isso e me coloco à disposição para em outras ocasiões, caso eu perceba real interesse nesse assunto, a gente possa continuar tratando sobre isso, porque isso aqui foi só a pontinha do novelo de lã. Tem muito assunto decorrente desse que a gente pode tratar a partir desse gostinho que eu apresentei aqui para vocês. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima oportunidade.